O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Sestari, bom dia. Madureira, bom dia. Como vai o seu dia, Madureira? Cumprimentar os ouvintes Kleber Oliveira Júnior, Diego Marcos, Mauro Feitosa, Nilmar Bermudes, curtindo aí o Tribuna Livre. Madureira, hoje não tem, Madureira. Olha que tem, Madureira. A audiência pública, tem audiência pública hoje na Câmara Municipal. A audiência que seria na quarta vai ser hoje, não é isso? É isso, Madureira? Vai tratar da violência contra os servidores da saúde, né? Servidores da saúde reclamando que estão sendo maltratados por alguns usuários de postos de saúde, então vão reclamar para os vereadores. Vai reclamar para os vereadores. A agenda apertada hoje, hein, Madureira? Hoje a agenda, combinaram fazer as agendas tudo no mesmo horário, né? Às 8 horas. O prefeito vai ter a agenda às 9 horas, vai startar a reestruturação da rotatória da Mato Grosso com a Via Parque, uma obra de R$1.800.000, mais ou menos, que vai, em 70 dias, resolver o grave problema do atravancamento do trânsito ali na rotatória, no cruzamento da Mato Grosso com a Via Parque, né? Uma solução intermediária. A primeira proposta foi de se construir um viaduto, depois de um mergulhão, né? E esta é uma proposta mais convidativa do ponto de vista financeiro. Recurso ainda do tempo do Putinelli, né? Do Putinelli, recurso do Detran, me parece que do Detran, uma verba que estava lá parada faz tempo, que agora o prefeito Marquinhos Trade vai utilizar para a solução de um dos problemas de trânsito mais graves de Campo Grande, que é a perigosa travessia da Mato Grosso com a Via Parque. A agenda do governador Reinaldo Azambuja, às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, Sérgio Cruz? 8 horas da manhã. Solenidade de assinatura dos decretos de reestruturação das secretarias e designações. Isso o prefeito vai destrinchar. Aliás, o governador vai destrinchar em decretos a reforma recentemente aprovada pela Assembleia Legislativa, reduzindo o número incorporando secretarias, reduzindo o número de secretarias, os secretários, novos superintendentes e tal, acomodando o quadro na reforma proposta e aprovada pela Assembleia Legislativa. Há uma expectativa da redução de alguns milhões de reais, né? E isso o governador está precisando muito. Aliás, o estado de Mato Grosso do Sul está precisando muito fazer economia, porque o bicho está pegando. A receita está caindo, sobretudo a receita do gás. Há aquele problema grave que já se sabe a respeito do gás da Bolívia, que a gente já falou muito aqui, o governador já disse. E o governador tem, né, a expectativa de que nesta semana que vai começar na segunda-feira, no domingo, ele obtenha da Petrobras uma resposta favorável com relação aos tributos. Ele pleiteia a antecipação do ICMS de importação para compensar, né, o gás que o Brasil não está bombeando da Bolívia. O Brasil tem uma cota e não está atingindo essa cota, e em prejuízo a receita de Mato Grosso do Sul. Essa campanha, essa mobilização nacional contra a reforma da Previdência Social não poderia nunca ter partido para essa partidarização, né? Podia ter a permissão, né, nesses movimentos, de bandeiras de partido e até bandeiras de movimentos sociais. O movimento social no Brasil anda meio desgastado
porque passou 11, 12, 13 anos como auxiliar do Partido dos Trabalhadores. Isso pega mal. Então, há um descrédito muito grande que o movimento social tem que resgatar daqui para frente, dessa cumplicidade com o governo do PT. Isso fica mal, quer dizer, a população não quer saber de PT, a verdade é essa. Entendeu? E não quer saber de PT, não quer saber de coisa vermelha, porque termina afastando, sobretudo, as pessoas que não têm coloração partidária nenhuma. E isso termina enfraquecendo o movimento. Já falei aqui 1000 vezes que eu não sou contra. Eu acho que tem que ter o mínimo de cautela na hora de se fazer mobilização para evitar que o movimento, que é legítimo, se transforme num palanque político, num palanque eleitoral, como infelizmente tem acontecido com a presença do Lula em cima dos palanques. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tal. Mas não sei se é o movimento que tem comovido os deputados, senador não sei, mas os deputados aqui de Mato Grosso do Sul, da conta que foi feita ontem, os 8 deputados federais não votam o projeto de reforma da Previdência do jeito que está. Quer dizer, 3 votam contra de qualquer jeito. São os 2 do PT, o Vander e o Zeca do PT, e o do PDT, o Dagoberto Nogueira. E 5 votam se houver modificação. Pelo menos essa a explicação que eu entendi ontem do que eu ouvi dos deputados federais. 5 não, 4, porque o Marum é radical. Isso aí vai votar do jeito que está. Não aceita. Ele vai ler a cartilha do Temer. Não vai mudar nada. E eu acho que se mudar alguma coisa importante, como a questão da idade mínima, o tempo de que vai, os 49 anos, né? De contribuição, se houver mudança, eu acho que tem, inclusive, possibilidade de passar. Agora, se radicalizar, se não mudar, eu não acredito que passe. E não é porque os deputados estão sensíveis a ouvir a população. É porque não interessa para o deputado também, e para o senador, não interessa para o Congresso, votar do jeito que está. Não interessa pessoalmente para cada deputado, não interessa para os agrupamentos, para as bancadas, não interessa. O interessa é que não é, sensível porque é minha mãe, porque o trabalhador tal. Não é bem por isso, né? Vai, de certa forma, atingir também os interesses dos parlamentares. Falei aqui da agenda do prefeito. Não vai ser hoje, né? Vai ser segunda-feira. É isso, Índio? A agenda do prefeito não vai ser hoje. Ele vai startar a reestruturação da rotatória na próxima segunda-feira, na mesma hora, né? Chegou a agenda atualizada no seu e-mail. Chegou a agenda atualizada no meu e-mail. Vai ser 9 horas esse aí? Mas eu não consigo abrir e-mail e falar ao mesmo tempo. Ou eu falo, ou eu abro e-mail, né? Não tem como abrir e-mail e falar. Tem umas coisas, que geralmente eu discordo do que fala o Alexandre Garcia, nosso colega aqui do programa, porque esse programa é um programa democrático, você pode concordar e você pode discordar. Eu sempre discordo porque eu sou contemporâneo do Alexandre Garcia, convivi com ele no tempo da ditadura, ele era um puxa-saco de milico, então eu não gosto dele por causa disso. Mas ele falou um negócio ontem interessante sobre a questão da reforma política, né? E eu concordo com ele. Brasil é o seguinte: toda véspera de eleição, antivéspera de eleição, os deputados e senadores resolvem fazer uma reforma política. Essa reforma política não tem nada a ver com o aperfeiçoamento da legislação. Essa reforma política tem tudo a ver com o instinto de sobrevivência dos deputados e senadores, com o instinto de sobrevivência dos políticos. Ele quer arrumar jeito para continuar se elegendo, mesmo sem ter voto. Ou então conseguir os votos, mesmo sem ter o devido prestígio. Afastar da disputa os novos, né, para impedir exatamente a renovação e permitir que eles se perpetuem no poder. É o que tem acontecido. Aconteceu muito recentemente o problema da propaganda
eleitoral. Aí o pessoal perguntou, mas por que é tanta restrição que existe à propaganda eleitoral? Por que a justiça persegue tanto os candidatos na época da eleição? Ora, não é a justiça que persegue os políticos. São os políticos que têm mandato que perseguem aqueles que estão a fim de tomar o mandato deles. Porque fazem as leis exatamente para que a propaganda seja minimizada, que a propaganda seja difícil de ser feita, exatamente para beneficiar aqueles que já são mais conhecidos. Por exemplo, o deputado, o senador e o vereador, eles passam 4 anos, no caso do senador 8, fazendo propaganda política com o dinheiro com o dinheiro do consumidor, né, com o dinheiro do contribuinte. Ele passa lá 4, 8 anos fazendo visita, não faz outra coisa a não ser política. Todo final de semana ele está no município com a passagem paga pelo governo, com o hotel, o restaurante para ele, para toda a equipe, então fica fácil. Quando chega a época da eleição, ele precisa fazer menos propaganda, porque ele já está conhecido, né? já apareceu nos jornais, na mídia o tempo todo, então para ele fica fácil. Então, ele restringe a propaganda para evitar que um novo candidato, um aspirante, tome o lugar dele. Então, essa aí tá o segredo. Como tem muita gente que não gosta de propaganda eleitoral, não gosta de ver propaganda nos postes, não gosta de ver propaganda pessoal fazendo comício, então fica bom para eles, né? A maioria da população, e eu me incluo nessa maioria, gostaria de ter campanhas como eram feitas antigamente, uma campanha alegre, né? Inclusive com boca de urna, o pessoal fazer toda aquela mobilização. Por quê? Porque mostra que uma democracia ativa, uma democracia sem nenhuma palidez, uma democracia sem força barra. Agora, do jeito que é, então, os próprios políticos fazem isso. Agora, os políticos estão inventando uma nova reforma. E o que vem à frente dessa nova reforma? A tal de lista fechada. O cara sabe perfeitamente que no Brasil, eleitor não vota em partido, né? O eleitor vota no candidato. Ele tem a simpatia pelo candidato, tem a simpatia pelo Bolsonaro, simpatia pelo Lula, simpatia pelo Madureira, simpatia pelos candidatos. Ele não tem simpatia por partido. Aliás, ele bota o dedo no nariz quando você fala em partido, fala em PT, PSDB, PMDB, ele tem uma verdadeira ojeriza aos partidos. E o que estão propondo na reforma política? O eleitor não vota mais no candidato, o eleitor vai votar só no partido. Quer dizer, contrariando 100% os costumes e a preferência do eleitor. Quer dizer, para acabar mesmo, realmente para ridicularizar o próprio voto, para desprestigiar de uma forma aberta, espontânea e revoltante o voto do eleitor brasileiro. Quer dizer, e daí como é que faz? Como é que elege? Vota no partido, como é que elege? O partido é que vai escolher os eleitos. Que bom, né? Então, se você tem um partido, você coloca o seu nome no primeiro da lista, porque o primeiro da lista, se o partido eleger um, é que vai ser eleito. Então é isso que vai acontecer. É esta reforma que os políticos, né, os líderes políticos brasileiros estão propondo para 2018. Um verdadeiro absurdo que a população brasileira, que o eleitor não pode permitir, né? O eleitor brasileiro não pode admitir esse tipo de intromissão naquilo que ele já decidiu. O eleitor brasileiro não vota em partido, por quê? Porque os políticos estão desmoralizados, mas os partidos estão muito mais desmoralizados que os próprios políticos. O que precisa fazer no Brasil não é reforma política, é uma reforma dos políticos. Falei e está falado.